O Hugo, que é tido como um grande pegador de pênalti, hoje não foi só no pênalti, né? Esse aí foi uma defesaça. Foi o melhor em campo hoje, Hugo Souza? Pra mim, o melhor em campo, sem dúvida. Em um jogo histórico entre Cruzeiro e Corinthians, a partida terminou em 2-1 para o Cruzeiro, levando a decisão para os pênaltis. Os comentaristas André Rizek e Felipe Melo elogiaram a atuação do goleiro Hugo Souza, que fez várias defesas durante a partida e ainda defendeu 2 pênaltis importantes, consagrando a classificação do timão. Junto com Alexandre Losetti, eles analisaram tudo sobre a partida. Confira agora toda a análise e o debate desse jogo que pegou fogo. Deixa eu falar do Hugo, ó. O Hugo, que é tido como um grande pegador de pênalti, hoje não foi só no pênalti, né? Esse aí foi uma defesaça. Ele fez defesas hoje... Assim, Um gol. Foi o melhor em campo hoje, Hugo Souza? Pra mim, o melhor em campo, sem dúvida. Isso aí é um gol. E, cara, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito... Eu achei o Corinthians muito conservador também, sabe? Jogando muito com a vantagem, muito quietinho na defesa. O Corinthians se viu numa armadilha, porque ele montou um time para no Mineirão tirar o ritmo do jogo. Isso. Em Itaquera, ele ficou perdido entre seguir aquilo que o ambiente manda e seguir aquilo que a estratégia e o time escalado mandavam, porque eram coisas contrastantes. Então a gente viu um time menos compacto, de menos participação dos atacantes na defesa, menos bem resolvido. E o Cruzeiro com algumas dinâmicas diferentes que o Corinthians Você não acha que o Cruzeiro entender. também veio diferente? O Veio Cruzeiro diferente. abriu mais o campo, né? Assim, os jogadores jogaram mais pelos lados, Veio aí teve, diferente. abriu mais, assim, confundiu a marcação. E o Matheus Pereira, para mim, no primeiro tempo, jogou muita bola. E o Matheus Muita Henrique bola. também, né? O Matheus Henrique, acabou que o Romero, ele tomou aquele cartão amarelo, que foi muito importante pro Cruzeiro, porque o Matheus Henrique tem muito mais qualidade com bola no pé. É um cara que pega a bola no pé dos zagueiros e sai jogando, consegue girar em cima do adversário, consegue dar um passe em vertical, muito, assim, pega a bola e dá um passe vertical, verticaliza jogada muito rápida. Então, acho que esse atleta também foi muito importante. Os dois Matheus foram peças fundamentais para esse Cruzeiro de hoje, sem dúvida alguma. E o Corinthians chega na final com alguns jogadores muito sólidos, muito em alta, né? No trabalho do Dorival, Hugo, Gustavo Henrique, os dois laterais, Mateuzinho e Bidu, estão jogando bem. Breno Bidon. Pô, Bidon eu acho muito bom jogador. Desde a família Dias. Sim. Né? Aliás, ele foi subindo, ele foi crescendo com vários treinadores e ele continua em ascensão. E veja quantos papéis diferentes ele fez nesses 2 jogos contra o Cruzeiro. Ele vai marcar lá pela esquerda, ele é o meia esquerda que vem para dentro e abre corredor para o Bidu no primeiro jogo. Começa assim o segundo. No segundo tempo ele vira um meia pela direita e por dentro nesse losango, mas também, obviamente, tendo que fazer marcação. Ele já jogou de 10 quando o Garro estava machucado e o Corinthians manteve a estrutura ou com 3 zagueiros ou com um jogador atrás dos atacantes, ele já foi esse 10. Então, assim, ele te oferece uma série de possibilidades. É um garoto, assim, é quase um milagre para o Corinthians ter um garoto tão talentoso em uma administração, nem falando da atual, as atuais, as recentes, né? Essa e as anteriores, tão ruins, né? O Corinthians foi muito mal administrado nos últimos anos, ainda assim surgiu o Breno Bidon ali. O Gabigol, depois do jogo de hoje, fez um post agradecendo o que ele diz ser apoio incondicional, mas a verdade é que há um sentimento, assim, de fim de ciclo. Vamos ver. Já sentimento. existia, né? Antes do jogo já Exato. tinha esse sentimento. Exato. Já tinha esse sentimento de fim de ciclo e a ver. Ele tem contrato com o Cruzeiro até 28, inclusive, é um dos maiores salários do futebol brasileiro. A ver os próximos passos. Mas assim, se for um fim de ciclo, insisto, achei feio a maneira como estaria terminando o ciclo, né? Muita displicência, cara. Muita displicência num momento tão decisivo da temporada, tão decisivo. E para ele também, né? Que vem jogando pouco, então seria muito importante para ele fazer o gol decisivo, né? Que daria a classificação final para o Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma, se for um fim, é um fim melancólico. E era o cenário que ele gosta, né? Porque no Flamengo ele já chegou a se recusar a bater pênalti, que não era o pênalti do fechamento da disputa. Né? Ele gosta de encerrar a disputa, ele gosta de bater o último. Ele entrou para isso, para bater o 5º pênalti. E calhou hoje do 5º pênalti ser um match point. Aliás, posso fazer uma observação sobre a ordem dos batedores do Corinthians? Eu não sei se essa ordem foi pré-determinada, porque não precisa mais fazer isso, né? Você pode alterar conforme os jogadores vão batendo. Mas foi muito importante, logo depois que o Yuri Alberto perdeu o primeiro, o Corinthians ter colocado os seus melhores jogadores para bater depois. E não ter essa coisa de, deixa um bom para abrir, um bom para fechar. Não, o Corinthians não tinha mais margem de erro ali. Se perde o segundo pênalti, e vou te falar assim, por exemplo, quem bateu o último foi o Gustavo Henrique. Para o Gustavo Henrique, se ele precisa bater logo depois do Yuri Alberto perder, o Yuri, que é o artilheiro do time, 2 anos seguidos, que é o cara...
é outro cenário. Mas não, vai o Memphis, vai o Garro, restabelece a coisa, permite que o Hugo faça uma defesa, ele bate com outro astral. Que esse ano já muito tinha importante. perdido um pênalti bizarro contra o Flamengo, né? Numa cavadinha péssima, né? Agora, Mas nessa, a defesa do Cássio, para mim, foi mais difícil que as duas do Hugo, nos pênaltis. O pênalti do Yuri foi o menos mal batido dos 3 que erraram na disputa. Então, assim, tô falando isso porque os 4 goleiros pegaram pênaltis nas semifinais hoje e os 4 merecem elogios. ó, o pênalti do Yuri. Cara, o Cássio tem que ter uma explosão porque o chute é forte, é no alto, não é uma bela cobrança. Mas é mal batido. Não, mas é forte, cara, é mais difícil. Presta atenção por trás do gol, como ele precisa ter uma explosão no tempo certinho para chegar nessa bola. Assim, já para um goleiro que não é jovem, não é simples fazer essa defesa, não. 38 anos, o Cassião. Assim como o Fábio, que foi eliminado também. Fez uma defesa de 44. pênalti com o pé aos 44 anos. Cara, Fábio foi melhor em campo e o Hugo foi melhor em campo. Exatamente. O Só que o Fábio Hugo fez uma passou- defesa no chute de fora da área. Andrés Gomes. Que brincadeira, não tem jeito. Meu pai sempre falava comigo assim, eu vou ficando velho, vou diminuindo, vou encurtando. O Fábio não. É o Benjamin Button. Exatamente. Não, foi um ano extraordinário do Fábio. Sem dúvida. Extraordinário do Fábio. Agora, olha como termina a noite corintiana na Neoquímica Arena, com os jogadores entoando o Poropopó junto da torcida. Assim, cara, essa final vai ser um show de arquibancada. Né? Assim, o Vasco no Maracanã nos 2 jogos, o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa semifinal foi muito marcada pela presença de torcidas assim. E, aliás, essa organizada que hoje jogou com uma autorização da Federação Paulista, né, porque ela está proibida de frequentar estádios, a ver se ela poderá estar quarta-feira, porque a decisão era só para hoje, né, da Federação. Agora, essa imagem do Poropopó é a união torcida e time, né, cara? São jogadores cantando como os torcedores no campo. O Rizek tem uma coisa importante, né? Porque o Corinthians, ele vem sendo mal administrado já há bastante tempo, vem de Vai mandar um anos Poropopó aqui difíceis. pra gente também, Lozé? Mas não vou bem fazendo isso, Rizek. Mas, e também não é um ambiente, né? Se fosse lá, era outra coisa. Mas ele conseguiu ter na sua casa, eu até brinquei com você muitas vezes, assim, parece que Itaquera tem altitude. O Corinthians muitas vezes parece que está jogando a altitude de Itaquera. Esse ano não está sendo assim. Esse ano o Corinthians deixou pontos preciosos em casa, não teve boas atuações. Em alguns momentos chegou a jogar melhor fora de casa, como nessa semifinal mesmo. É o ano com mais derrotas em Campeonato Brasileiro. Exatamente. Desde a inauguração da Neoquímica. E aí aumenta a importância do apoio, né? Aumenta a importância do torcedor, porque aí ele passa a ser um combustível para transformar um ambiente que não vem sendo tão favorável quanto vinha nos anos anteriores, né? Então é um agradecimento até por isso. Olha, o Corinthians perdeu o jogo hoje em casa, né? Mas como tinha vencido uma fora- derrota que ninguém nem vai lembrar, né? E vocês, o que acharam dessa vitória do Timão, que irá enfrentar o Vasco na final da Copa do Brasil? Se você gosta de análises e debates sobre o que acontece no mundo da bola, deixe sua opinião nos comentários, senta o dedo no like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!